Capítulo 6. Aquilombando o território. Aquilombando o território. Escrevivência pedagógica na comunidade quilombola de Paratibê, João Pessoa, Paraíba. Por Iane Elizabeth da Costa. Como ciência, a geografia, desde seu surgimento como disciplina no século XIX na Alemanha, é marcada pelo discurso eurocêntrico branco e capitalista. Para a Correia 2003, o geógrafo alemão Friedrich Hatzel consolida a geografia como ciência do homem ou antropogeografia, em que a relação homem-território é instituída pelo espaço vital. Por sua vez, Herbert, 2002, ressalta que a corrente do possibilismo francês de Paul Vital de la Bleche traz a relação entre espaço e natureza com a sociedade e humanidade, grupos sociais, considerando que o homem é um sujeito ativo na transformação da natureza, em uma dimensão microescalar. Todavia, vale dizer, esse homem ainda carrega o lugar de fala dos povos vencedores, cristãos e héteros. Aqui no Brasil, a geografia como disciplina acadêmica e escolar é historicamente marcada pelo positivismo. Desse modo, a neutralidade e a descrição física dos fenômenos naturais dão o tom do modelo tradicional de ensino no qual o foco está no discurso eurocêntrico, o que possibilita o debate antirracista recente. Hetz, 2016, Santos, 2009. Nas universidades, a geografia vem sofrendo mudanças importantes a partir da segunda metade do século XX. A geografia crítica da década de 1970 traz consigo o debate do materialismo histórico e da dialética marxista. Segundo Correia, 2003, é nos anos 80 que a geografia humanista ganha a relação entre o saber humano e as vivências na produção e reprodução do espaço geográfico. Sendo assim, nesse início do século XXI, as geografias negras, Guimarães 2015, emergem como uma corrente antirracista, refutando por meio de interseccionalidade, Hermes 2002, as interfaces do silenciamento da questão étnico-racial dentro da geografia, que tem no racismo estrutural, Almeida 2018, a base da negação da agência do povo negro afro-brasileiro como sujeitos de direitos. Diante disso, uma abordagem antirracista do ensino de geografia, Oliveira 2015, é urgente e necessária no sentido de fomentar o enfrentamento ao racismo que tem na escola, uma das bases de sua disseminação. Com isso, a Lei 10.639/2003, Brasil 2003, as diretrizes curriculares nacionais para a educação das relações étnicos-raciais e para o ensino de história e cultura afro-brasileira e africana, Brasil 2004, o Estatuto da Igualdade Racial, Lei 12.288, de 2010, Brasil 2010, tem como as diretrizes curriculares nacionais para a educação escolar quilombola, Brasil 2012, devem ser mecanismos para que os docentes e as docentes tragam a luta antirracista para dentro do currículo escolar, retirando o caráter pontual e a perspectiva transversal que a questão étnico-racial ainda é tratada em documentos educacionais como os PCNs de Geografia, Brasil 1998, e a BNCC de Geografia da Educação Básica, Brasil 2018. Diante disto, passamos a refletir sobre a educação étnico-racial no ensino de geografia por meio do nosso relato de experiência como docente na Escola Municipal de Ensino Fundamental Quilombola Antônia do Socorro Silva Machado, EMEFQASSM, localizada na comunidade quilombola de Paratibê, João Pessoa, Paraíba. Para Gonçalves, 2011, o quilombo de Paratibê reexiste há mais de 200 anos no litoral sul paraibano, sendo formado por 110 famílias que lutam para manter seus modos tradicionais. A referida escola foi fundada pela professora Antônia do Socorro, mulher negra e quilombola, que instituiu uma escolinha de primeiras letras na localidade, na década de 50, sendo a primeira escola de Paratibê, e em 1972 a mesma doou o terreno onde funciona atualmente a EMFQ-ASSM, realizando seu sonho de que a comunidade tivesse acesso à educação. Costa 2016. Territorialmente, a escola e a comunidade estão situadas em uma espacialidade rua-urbana, Mapa 1. Na interface do avanço da especulação imobiliária e do crescimento da cidade de João Pessoa sobre o território reivindicado pela comunidade,
principalmente depois da década de 80. Gonçalves, 2011. Mesmo assim, no território quilombola ainda prevalecem resquícios de áreas de vegetação natural, com bioma de mangue, além de rios, Rio do Padre e Rio da Draga, dos quais os quilombolas fazem uso tradicional, com a coleta de lenha para cozinhar, a cata do caranguejo e do camarão de rio, lavagem de roupa e banho. Ainda sabendo que essas águas estão poluídas, a comunidade continua a reproduzir seu relacionamento com a natureza, defendendo a despoluição das águas e o direito ao território como cerne da vida quilombola. Costa, 2016. Mapa 1. Perímetro escolar/comunidade. Especialidade territorial entre a comunidade quilombola de Paraty e EME-FQASSM. João Pessoa, Paraíba. É uma área urbana com casas e volta às ruas, mas ainda assim tem bastante vegetação à sua volta. Fonte: Google Earth 2021, organizado por Costa e 2021. A MEFQASSM é parte desse projeto que vai do quilombo à escola dentro de uma conjuntura maior que é a densa relação entre o avanço da cidade sobre o quilombola. Com isso, Mapa 1 nos permite observar o reconhecimento do perímetro escola-comunidade e o impacto da urbanização incide sobre o território ancestral. Notemos em destaque em amarelo no mapa parte dos núcleos familiares quilombolas próximos à escola, como também a área de preservação permanente, propriedades particulares que nos ajudam a compor o público discente, que em sua maioria é composto por alunos não quilombolas. Perante esse cenário, nós como docentes pensamos a partir da proposta curricular bimestral da escola sob a temática Território e Ancestralidade, como atuar de modo interdisciplinar com docentes da geografia, da história e da pedagogia à luz da educação antirracista e a percepção da importância de trazer o saber da comunidade para o chão da escola. Por isso, optamos por um bloco de aulas temáticas fundamentadas na seguinte questão: como o território quilombola de Paraty reconstrói o saber na escola? No primeiro momento, realizamos debates em sala de aula com alunos do 7º ao 9º ano do EF, a partir do texto Racismo, Mestiçagem versus Identidade Negra, Muganga, 1999, com vistas a enfatizar como o processo de silenciamento da história do povo negro apagou a existência dos remanescentes quilombolas. Também foi proposta aos alunos moradores de Paraty, o quilombo e o bairro têm o mesmo nome, a consulta aos indivíduos com maior idade, a fim de trazer informações sobre como era Paraty antigamente, objetivando destacar as mudanças na paisagem a partir dos relatos escritos. No segundo momento, trouxemos o documentário sobre a comunidade de Paraty, conforme a apresenta Ramos 2015. Nele, diferentes lideranças mostram os saberes tradicionais para suscitar um diálogo de como o saber quilombola é capaz de contribuir na compreensão do que é um território, e somada a isso, com vistas a discutir sobre qual é a importância para as pessoas que nele vivem. Depois da apresentação, alguns alunos quilombolas falaram do orgulho de ver seus familiares falando de sua comunidade. Nesse momento, também foi relatado por alunos não quilombolas o desconhecimento do território e de sua importância. Com isso, propomos uma visita de campo à comunidade, para que não só os alunos, mas também nós, professores, pudéssemos conhecer o território quilombola a partir dos ensinamentos das lideranças locais. Nossa visita de campo ocorreu no sábado com a presença de 20 alunos e dos 3 docentes envolvidos no projeto, sendo um quilombola da comunidade. Fomos recebidos por Neide, dona de casa, quituteira e pescadora quilombola, que nos levou à área de preservação permanente, APP, do território, a fim de que pudéssemos compreender como a comunidade faz uso tradicional do espaço. A mudança da paisagem foi perceptível com nosso trajeto, pois saímos de uma zona urbanizada para incursionarmos na APP. Muitos alunos, no trajeto até o chamado Mangue Seco, aproximadamente 30 minutos, ficaram impressionados, considerando que nunca tinham tido a oportunidade de conhecer a localidade. Alguns deles, inclusive, desconheciam o fato de que próximo à escola há uma área de mangue, assim como um quilombo. No caminho, Neide parou em alguns trechos
explicou-nos questões importantes do território, como o avanço das cercas das propriedades privadas que dificultam o acesso da comunidade ao mangue e aos rios, o fato do aumento de lixo na mata devido à entrada de terceiros, bem como o modo de fazer ratoeira, a armadilha feita de palha do dendezeiro para catar crustáceos, e o impacto da redução do número de caranguejos e camarões devido à poluição e ao desmatamento. Outros discentes quilombolas também participaram, mostrando a presença de diferentes árvores frutíferas, de onde pudemos provar os sabores, cupinzeiros, além de folhas de diferentes formatos, identificando algumas que servem para combater diversas enfermidades. Esse momento foi significativo, uma vez que, ao nos trazer outros saberes, outros sabores, que dizem muito do modo quilombola de se relacionar com a terra, discentes tornaram-se protagonistas do saber. Ao chegarmos ao mangue seco, ainda aprendemos como a comunidade faz o estrabismo do caranguejo e do camarão. Assim, de que modo a poluição contribui para a destruição da natureza. Neide, inclusive, enfatizou que muitas famílias dependem desse estrabismo para a complementação da renda e para sua alimentação, sendo duplo impacto na vida quilombola o desaparecimento dessas espécies. Com isso, ela nos traz a síntese do que significa um território tradicional e por que a natureza não está à venda, tendo em vista que ela é parte da comunidade e a fonte de vida em abundância. Concluímos essa escrevivência com os discentes e as discentes por meio de um feedback escrito e dialogado. Eles trouxeram suas percepções da experiência e juntos refletimos a importância de aquilombar o território e por que devemos contribuir na defesa dos territórios quilombolas. Com isso, nós docentes também aprendemos muito, pois fomos ao campo com um planejamento pronto para intervir e explicar, resquício de uma educação tradicional positivista, e voltamos de lá como aprendizes, entendendo o real valor dos saberes de comunidade e por que eles devem ser valorizados e potencializados no ambiente escolar, seja em territórios tradicionais ou não. Ressalte-se, por fim, que viver essa experiência nos fez reassumir nosso compromisso com a educação antirracista, com os direitos humanos e com o contínuo processo de sermos educadores em desconstrução. Sabemos também que em nossas e nossas discentes plantamos sementes da valorização da cultura quilombola e do saber ancestral. Referências: Almeida Silvio Luiz de O que é o racismo estrutural? Belo Horizonte, Letramento, 2018. Brasil, Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. Disponível em http://www.planalto.gov.br/cccivil_leis/19394.htm. Acesso em 8 de janeiro de 2021. Brasil. Parâmetros Curriculares Nacionais, Geografia, 1998. Secretaria de Educação Fundamental, Brasília, MEC. Disponível em http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/geografia.pdf. Acesso em 12 de janeiro de 2021. Brasil. Lei nº 10.639, de 9 de janeiro de 2003. Altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional para incluir no currículo oficial da rede de ensino a obrigatoriedade da temática História e Cultura Afro-Brasileira e dá outras providências, disponível em http://www.planalto.gov.br/cccivil_leis/2003/10.639.htm. Acesso em 2 de novembro de 2019. Brasil. Diretrizes Curriculares Nacional
para a educação das relações étnico-raciais e para o ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana, 2004. Disponível em http://portal.inep.gov.br/informação da publicação /traço/a7 publisher 6JYIS GMAG/document/id/488171. Acesso em 4 de janeiro de 2021. Brasil, Lei nº 12.288, de 20 de julho de 2010, Estatuto da Igualdade Racial. Disponível em www.planalto.gov.br/cccivil_03/ato 2007-2010/2010/lei L 12.288/htm. Acesso em 5 de novembro de 2019. Brasil. Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Escolar Quilombola, 2012. Disponível em etnico-racial.mec.gov.br/imagens/pdf/diretrizes_educ_quilombola.pdf. Acesso em 3 de janeiro de 2021. Brasil. Base Curricular Comum Nacional, BNCC, 2018. Geografia no Ensino Fundamental, Ministério da Educação, MEC. Disponível em basenacionalcomum.mec.gov.br/abase. Acesso em 7 de janeiro de 2021.
Correia Roberto Lobato, espaço um conceito-chave da geografia em Castro I. E. Gomes, PCC, Correia, RL, Orgs. Geografia, conceitos e temas. 8ª edição, Rio de Janeiro, Bertrand, Brasil, 2003. Costa e Ana Elizabeth dá A ressignificação da identidade quilombola na comunidade de Paratibê, João Pessoa, Paraíba. Uma análise a partir dos processos de resistência, 2016. Dissertação mestrado em DH, PPGDH/NCDH/Universidade Federal da Paraíba, 2016. Crenshaw, Kimberly Williams. Documento para encontro de especialistas em aspectos da discriminação racial relativos ao gênero. Revista Estudos Feministas, 10. Página 171 a 188. Ano 10, 2002. Gonçalves Maria Ronísia. Relatório técnico de titulação e delimitação do território da comunidade negra de Paratibê. João Pessoa, Paraíba. INCRA, 2011. Guimarães Geni Ferreira. Rio Negro de Janeiro. Olhares geográficos de suas heranças negras e o racismo no processo. Projeto patrimonial. Tese, doutorado em Geografia. Programa de pós-graduação em Geografia. Universidade Federal da Bahia, 2015. Raisbert Rogério. Da desterritorialização e da multiterritorialidade. Rio de Janeiro, em Anais do 5º Congresso da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Planejamento Urbano e Regional. Ampur, volume 3, 2002. Muganga Kabengele. Munanga Kabengele. Racismo, mestiçagem versus identidade negra. In Munanga Kabengele. Rediscutindo a mestiçagem no Brasil. Identidade nacional versus identidade negra. Petrópolis, Vozes, 1999, página 110 a 128. Oliveira Denilson Araújo. Possibilidade de leitura do continente africano a partir do ensino de geografia. Uma avaliação preliminar dos impactos da Lei nº 10.639 de 2003. Em Bezerra ACA et al. Orgs. Formação de professores de geografia. Diversidade, práticas e experiências. Niterói, EduUF, 2015. Hetz, Alex. Corporeidade e diferença na geografia escolar e na geografia da escola. Uma abordagem interseccional de raça, etnia, gênero e sexualidade no espaço educacional. Terra Livre, São Paulo, ano 31, volume 1, número 46, página 114 a 141, 2016. Ramos Márcio. Quilombo de Paratibê. Disponível em http://youtube.b/b1DYQKBMIPO. Acesso em 9 de janeiro de 2021. Santos Renato Emerson. Rediscutindo o ensino de geografia. Temas da Lei 10.639, Rio de Janeiro, CEAP, 2009.